Alô, som, ei, ou som. Seja muitíssimo bem-vindo. O áudio tá estourando um pouco, será? Acho que tá estourando um pouco, né? Deixa eu diminuir aqui um pouco. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. Esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas às perguntas curtas de vocês, quando enviam suas excelentes perguntas aqui pro canal. Olha, o nível do Pergunte ao Pastor tá só escalando, graças às perguntas maravilhosas que vocês mandam. Então mandem perguntas pra cá, que pra mim é um prazer respondê-las. Mas hoje vou dar a moral pros membros deste canal. Os membros que se inscrevem aqui, fazem parte de um grupo do Telegram comigo e de vez em quando eu respondo as perguntas deles lá. Então todas as perguntas de hoje são retiradas do nosso grupo do Telegram do 2D de Teologia. Considere se tornar membro para que você possa participar conosco também desta maravilhosa comunidade que tem ajudado a financiar a propagação de boa teologia aqui no YouTube. Simbora. Pastor Iago, pergunta do Evandro. Qual é a correta interpretação de Isaías 1,19? Eu não sei. Eu tenho que ler Isaías 1,19. Pera aí. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Como responde ali um arminiano, se quiserdes? Vixe, eu achei que ia ser... Eu achei que a pergunta era uma, na verdade é outra, né? Porque alguns vão falar do comer o melhor da terra. Se essa fosse a polêmica, tá bom. As duas polêmicas são mais tranquilas de responder aqui. Mas uma polêmica é a polêmica de comer o melhor da terra, que é uma promessa que é dada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento possuía uma lei da linearidade que se manifestava em Deus abençoar fisicamente Israel em referência a um bom comportamento. Essa lei da linearidade, que era dada à nação como um todo, nem sempre se aplicava aos indivíduos de forma individual. Pensa em Jó, por exemplo, que não teve isso, né? Não foi necessariamente abençoado durante toda a sua vida, ele teve desgraças e perdeu de muitas formas. Essas promessas que se manifestavam fisicamente para Israel não se manifestam fisicamente para a igreja. Nós não temos nenhuma promessa de que comeremos o melhor da terra em um sentido físico como cristãos da nova aliança, porque a nossa promessa é muito melhor. Nós viveremos em uma nova terra com Cristo Jesus para sempre. É aí que se manifestará a glória divina. Agora, a pergunta é como o arminiano responde o se quiserdes, não é? Se quiserdes e me ouvir, se você quiser. Um erro muito comum é acreditar que a soberania de Deus desconsidera a liberdade humana. Tanto arminianos quanto calvinistas estão lidando com a conciliação da soberania divina que aparece na Escritura com a responsabilidade humana que aparece na Escritura. Existem vias de responder isso. Existe a via arminiana e a via calvinista. O modo como nós, calvinistas, respondemos essas questões é deixar claro que existe uma responsabilidade humana que se manifesta sem remover a soberania divina que se manifesta por trás das escolhas humanas em uma confluência, em uma sinergia que nós não temos como acessar sua inteireza, mas sabemos que existe de forma completa. Tem vídeo aqui no canal, tanto a teologia do mistério, já citei pra vocês algumas vezes, como é que a gente lida com coisas que a gente não entende, que a Escritura não revela, e nosso vídeo sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Esse vídeo é maravilhoso, gosto muito desse vídeo, tenho um carinho muito grande por esse vídeo, e ele é uma apresentação teológica de como a Escritura mostra soberania e responsabilidade. Fundamental, sei lá, que aí a gente resume essa questão toda, tá? Romanos 13, 1 a 7 é apenas um texto para como o cristão deve se relacionar com as autoridades governamentais, ou também traça limites para a atuação do governo? Eu acredito que também traça limites para a atuação do governo. É um texto que estabelece como Paulo enxergava qual é a função do governo, e é o modo como a Escritura revela a atuação do governo civil. Eu descrevo isso mais ou menos ali no livro No Alvorecer dos Deuses, no último capítulo. Eu tenho um livro que, sim, em processo de escrita sobre isso faz uns anos já, faz anos que eu tô só rabiscando devagarzinho esses livros, onde eu tento estabelecer uma teologia do governo a partir do Novo Testamento, principalmente. Mas também Paulo dá parte da função do governo. O governo louva os bons, pune os maus. Um governo que não pune os maus não é um governo que está seguindo o que Paulo está dizendo, como parte da função de Deus para o Estado. Por exemplo, um governo que não louva os bons é um governo que não está cumprindo parte das funções que o governo deveria aplicar no seu próprio modo de gerir a sociedade, de acordo com a revelação de Romanos 13. Se fosse só um texto sobre como deveríamos nos relacionar com o Estado, por que é que Paulo estabelece funções do governo e faz comentários descritivos sobre o que o governo deveria ser ao apresentar a nossa submissão, né, ao Estado? Paulo está construindo teologia também. Claro que a gente não tem uma teologia política extensa, longa, detalhada no Novo Testamento, mas alguma coisa nós temos. Romanos 13 é um texto que apresenta algumas dessas coisas. Pergunta aqui do Dan. A eleição dos santos está condicionada ao ambiente? Brasil, país cristão, logo muitos eleitos. Quando em países muçulmanos, a percepção de que haja menos eleitos. Então, tem duas respostas possíveis para isso, tá? Uma é: Deus usa meios para os seus fins. Então, o modo como Deus intenta alcançar os eleitos é também criando ambientes onde o evangelho é mais pregado. Então, Deus alcança os eleitos através de meios naturais, de aumentar a participação pública do evangelho e os ambientes de pregação para que os eleitos possam ser salvos. Então, Deus intentou salvar pessoas em determinados ambientes e assim Deus vai levando um número cada vez maior de missionários, de cristãos dentro daqueles ambientes. Então, não é que a eleição está condicionada ao ambiente, é que Deus forma ambientes para manifestar a sua eleição também. Deus
faz os meios para os seus fins. Deus constrói as formas como chegaremos a certos objetivos. Deus intenta que mais do evangelho esteja no ambiente para que mais pessoas possam ser salvas ali. Agora, tem outra possibilidade de enxergar isso. É entender que você não tem mais eleitos em países com mais influência nominal do cristianismo, que você vai ter, na verdade, um número maior de falsos cristãos. Você vai ter um número maior de pessoas que se acham crentes sem ser, que se dizem cristãos por fora, mas que não tem um relacionamento real com Cristo. E aí você pode escolher uma das duas posições. Eu acho que é um pouco de cada uma das duas coisas, tá? Você vai ter um número maior de falsos convertidos, vai ter a impressão de ter mais convertidos num lugar, porque tem mais influência cristã, mas na verdade é um número maior de pessoas que simplesmente gosta de Jesus e vai pra igreja. Mas você também tem Deus usando esses meios, né, pra alcançar o maior número de pessoas. Só um monster pra levantar a carcaça caída do pastor, viu? Tô acabado, correndo pra cima e pra baixo. Já deixo roupa da academia nos cantos, já deixo até tô na correria, tô na maluquice, mas sempre aqui firme e forte respondendo suas perguntas. Já andei no sol quente, foi muito hoje, pegar a criança na escola, voltei e tô aqui, ó, suado? Estou suado? Pizza debaixo do braço? Não estou, porque estou de Insider, certo? Vocês sabem que Insider já é minha fardinha, você me vê nos podcasts usando Insider, você me vê nos stories do meu Instagram usando Insider, porque Insider é a camiseta do futuro, é a camiseta tecnológica que você precisa. Eu amo as roupas da Insider, são roupas discretas, sabe, já viu aquele termo Quiet Luxury? Galera do Old Money. Hoje em dia, a moda é usar roupas acessíveis, discretas, e a Tech T-shirt da Insider monta o seu look de forma perfeita. Eu uso pra pregar, coloco um paletó e fico chique, elegante, bonito. Se eu preciso ir pra um lugar um pouco mais descolado, calça jeans, tênis aí, fica, ó, chique. Uso pra academia, boto um tênis de academia, um short, camiseta da Insider. Cara, é a roupa versátil pra toda ocasião. Você compra uma camisa e consegue usar em vários contextos, até por vários dias, porque elas não ficam fedendo, porque o seu tecido, a sua tecnologia impede a proliferação das bactérias que geram aquele odor terrível debaixo do seu braço. A tecnologia da Tech T-shirt é pra você. Várias cores, vários formatos, do PP ao XXGG, peças esportivas, underwear pra homem e pra mulher, acessórios, tudo no site. Use o cupom Teologia12, que é cumulativo com os descontos que já estão no site. Corre lá e aproveite Insider. Pergunta aqui do Flávio, mais um sobre o governo. A desobediência civil cristã está autorizada apenas para atos pecaminosos forçados pelo Estado? Ou também quando este legisla além da competência bíblica dele, ainda que tal legislação não venha forçar o cometimento de pecado? A desobediência civil só é permitida quando nós somos chamados ao pecado. Quando o governo é ruim, é mau, nos obriga a coisas que são negativas, que nos prejudicam, mas que não são pecaminosas, nós nos submetemos mesmo assim. Nós nos submetemos às leis ruins. Nós submetemos ao Estado, mesmo quando ele passa de seus limites. Tem um vídeo inteiro aqui no canal sobre desobediência civil, em que eu explico cada uma dessas coisas. Vale a pena ir nesse vídeo para se aprofundar sobre essa questão. Mas nós obedecemos leis ruins. Porque é isso que Paulo ordena em Romanos 13, né? Paulo ordena que aqueles cristãos se submetam a uma coisa ruim, que era a cobrança de pesados impostos dentro do governo romano, como uma forma de subjugar outros povos a Roma, coisa que o Antigo Testamento condenava. Pensa na história da Davi de Nabote, por exemplo, em que o governo não deveria tomar aquilo que era das pessoas. Ou mesmo o 1 Samuel 8, que fala sobre o papel do rei. Ou na história do rei Roboão, por exemplo, que cobra impostos pesados e divide o reino e tal. Claramente, impostos pesados é uma coisa errada que governantes fazem. Mas mesmo assim, Paulo escreve de que os cristãos deveriam se submeter aos impostos pesados, pagar os impostos como bons membros da sociedade naquele tempo, mesmo sendo uma lei ruim, que o Antigo Testamento condenaria. Agora, no livro de Atos, quando os cristãos são proibidos de pregar o evangelho, por exemplo, Pedro vai dizer que é muito melhor obedecer a Deus do que a homens. Então, nós não obedecemos ao pecado. Se o governo nos manda pecar, o governo está perdido, a gente não vai se submeter a isso. Mas quando nós somos ordenados a coisas que só nos prejudicam, a gente sofre o que for necessário, mas a gente se manifesta em submissão de forma antirrevolucionária. Uma pergunta do João 117. Tenho familiares que acreditam que Jesus é Deus, porém, não uma pessoa distinta do Pai ou do Espírito Santo. Chama unicismo isso. Acreditam que Jesus, o Pai e o Espírito são a mesma pessoa, não é trindade. Os três são Deus, mas são manifestações distintas do mesmo Deus. A salvação deles está em risco ou colocar sua fé em Jesus, mesmo sem entender completamente sua natureza divina, já é suficiente? E aí você me pega, tá? Você me pega. O unicismo foi condenado como heresia? Olha, tranquilamente a gente pode dizer que o unicismo foi condenado como heresia no século II. O modalismo, né, a ideia de que existem os modos de Deus, Pai no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento, o Espírito Santo na era da igreja, isso claramente é uma ideia que a igreja cristã tem tratado como herética. Cresce em Jesus como Deus, isso é muito bom. É melhor do que, sei lá, a visão testemunho de Jeová, mas é um problema. Eu não sei dizer se as pessoas são salvas ou não. Eu acho que isso é coisa que Deus vai dizer. Mas eu acredito que é uma crença muito ruim acerca de Jesus, que a gente tem que ajudar as pessoas a saírem dali. Toda crença que envolve divindade de Jesus, a obra redentora de Jesus, quando ela sai daquilo que é registrado claramente na Escritura, é um problema muito grave e muito sério. É importante que a gente vá lá e ajude essas pessoas a saírem desse caminho. E são caminhos que realmente podem levar à heresia
e ao apartamento da vida da fé. Essas pessoas não têm salvação por causa disso? Acho grave dizer isso. Alguns vão dizer com tranquilidade, mas eu diria que é um pensamento herético, tá? A história da igreja trata como herético, não é ortodoxia. Então as pessoas têm que ser trazidas para a verdadeira fé, em termos de verdadeira crença, muito rapidamente. Mas não sou política, sempre tem essa. A partir do momento em que uma sociedade tem maioria cristã e, consequentemente, legisladores também o são, como no início da Idade Média, seria atitude bíblica a proibição de feitiçaria e outras religiões não cristãs pelo Estado? Eu acredito que a visão cristã é pela liberdade religiosa. Então eu acredito que a visão cristã do Estado é de promover liberdade religiosa, as pessoas têm liberdade de viverem suas vidas, tá? Eu não acredito que o governo deveria proibir por lei o pecado ou a falsa religião, ainda que haja uma maioria cristã. Uma maioria cristã trataria os outros como gostaria de ser tratada, certo? Uma maioria cristã amaria o próximo como a si mesmo, ou seja, forneceria aquilo que quer, que é liberdade religiosa, porque nós não entendemos que a proibição estatal do pecado vai transformar o coração humano, vai mudar as pessoas ou trazê-las para a fé. Então a gente não proibiria o pecado, proibiria que as pessoas vivessem suas vidas de acordo com seus próprios interesses. Nós forneceríamos um ambiente de liberdade para que as pessoas vivessem suas vidas, certo? A Escritura, o Novo Testamento, não nos fornece, como eu já falei antes nesse próprio vídeo, né? Uma visão ampla de participação do cristão na política. Não existe uma série de legislações cristãs, mas a partir do momento que nós enxergamos uma visão muito humilde do que é o Estado, e o Estado não deveria legislar ou se meter em matéria de religião, um cristão forneceria a liberdade para que as pessoas vivessem suas vidas como elas bem quisessem. E claro, a liberdade de livre pregação, de livre exercício de evangelismo, o que é que seja, porque a gente acredita que as pessoas de outras religiões devem ser convencidas pelo argumento, pela persuasão, e não pela imposição. Pergunta do Pedro: o que acha da teologia de declarar e tomar posse? Acho uma bobagem, gente, certo? Bobagem. Confissão positiva, eu declaro e tomo posse, isso é claramente bobagem, não é uma teologia bíblica, não é uma teologia saudável de jeito nenhum. Tem um vídeo inteiro aqui no canal com esse nome, tá? Chamado Declaro e Tomo Posse e Profetiza a Bênção, é o nome do vídeo, onde eu falo justamente sobre isso. Mas nada na Escritura estabelece esse tipo de coisa. Pelo contrário, a gente ora com humildade, a gente pede que seja feita a vontade de Cristo e não a nossa. Alguns tentam argumentar que, na verdade, no grego... Eu vi até um vídeo. Eu vou tentar não citar o autor. Lembra que eu sou o Iaguinho Paz e Amor agora, tá? Sou o Iaguinho Paz e Amor. Então, não vou citar o personagem, mas um pastor chegou a gravar um vídeo. Pastor, desses que o pessoal gosta, tá? Famosinho. Não é dos neopenteca maluco, não. Dizendo que se Jesus é nosso amigo, então a gente pode mandar nele. Ele faz o que a gente quer. Ele submete a gente, né? Então a gente tem que parar com esse negócio de ficar pedindo pra Jesus. Jesus vai fazer o que a gente mandar. Então, assim, problemão, tá? Nada na Escritura diz isso. Essas inferências meio alegóricas dos textos bíblicos é uma bobagem. A Escritura demonstra claramente que nós nos submetemos à vontade de Cristo na nossa oração. O próprio Cristo se submete à vontade do Pai. A gente não determina nada, a gente não toma posse de nada. Isso não tá na Escritura. A gente se submete e recebe da boa mão de Deus. Dan perguntou: familiar próximo se assumiu homossexual, está namorando e quer que a família conviva com o namorado, festas, encontros. Tenho receio pelos meus filhos. Como lidar com a situação? Quero lidar com amor, mas também não quero normalizar a situação frente aos meus filhos. É só você não participar. Tudo bem, você vive sua vida como você quiser e tal, mas nossa ética, nossa compreensão das coisas religiosa diz que isso é uma coisa errada, pecaminosa, e eu não quero que esse comportamento que eu não julgo correto influencie os meus filhos, que meus filhos vejam, cresçam achando que isso é uma coisa normal. Se você puder participar da vida familiar sem levar o seu namorado homoafetivo, você participa com a gente de boa. Se você fizer questão de levar, eu paro de participar e pronto. Amo você do mesmo jeito, sou amigo do mesmo jeito, gosto de você do mesmo jeito, mas aí paro de participar desses eventos familiares se você fizer questão de levar esse namorado aí e tal. É conversa de adultos, tá? Em que as pessoas negociam a sua ética, certo? Na conversa de adultos, as pessoas negociam a ética. Eu tenho uma ética, você tem outra ética, eu não quero que esta ética seja aprendida pelos meus filhos, e eu não quero participar desse tipo de coisa. Se você quiser, a gente negocia e tudo bem. O problema é que a gente vive num contexto em que é impossível negociar, certo? As pessoas não sabem mais o que é civilização, não sabem mais o que é viver em uma sociedade plural, em que as pessoas têm éticas e visões de mundo completamente diferentes. E elas podem sentar para negociar como as coisas funcionam, sem se sentirem ofendidas, né? E, meu Deus, coisa horrível. Pessoas deveriam ser maduras o bastante para ter esse tipo de negociação como seres humanos normais. O que eu faria exatamente isso. Eu faria exatamente isso. E se a pessoa fizesse questão de impor o seu comportamento que eu não considero correto, ela tem todo o direito de fazer o que ela quiser. Assim como eu tenho todo o direito de me afastar porque eu quero me afastar e tá tudo bem. Se a pessoa ficar chateada, fique chateada. É problema dela. Você tem que ser adulta também pra saber lidar com isso. Ser adulto também pra lidar com isso. Pergunta aqui da Débora: por que Deus enviou um profeta para anunciar a destruição de Nínive, mas não fez o mesmo com Sodoma e Gomorra? Porque ele não quis. Deus não envia profetas pra anunciar tudo o tempo todo. Até que Sodoma e Gomorra houve mais ou menos, né? Houve ali Abraão falando com Ló e tal. Mas eu sei que não foi exatamente a mesma coisa. Agora é engraçado, né? Deus envia um profeta pra falar com Nínive, e há o arrependimento e tudo mais. E aí eu vou dizer, tá? Pra mim, isso é uma das coisas que o calvinismo explica muito bem. Há um Deus soberano que envia misericórdia pra uns e que não envia tanta misericórdia pra outros. Da mesma forma, o mesmo ambiente de pregação e de instrução. Outros vão argumentar, porque Deus sabia que eles não iam ouvir, Deus sabia que eles não iam atentar e tal. Só que a gente tem um problema, tá? Jesus fala claramente nos evangelhos que se ele tivesse realizado em Sodoma e Gomorra os mesmos milagres que realizou naquelas cidades, o povo de Sodoma e Gomorra teria se convertido. Ou seja, Deus sabia o que fazer para converter o povo de Sodoma e Gomorra, e ele não fez. Como é que arminianos explicam isso? Fica aí a pergunta aí pros inscritos arminianos.
Jesus deixa claro que se ele tivesse realizado os mesmos milagres, aqueles homens tinham crido. Era só Abraão ter realizado milagres ali. Era só uma manifestação pré-encarnada de Jesus realizar alguns milagres ali e aquele povo teria crido. Por que Deus não fez? A argumentação calvinista é fácil, porque ele não quis. E ele é soberano para fazer o que quiser, porque nenhum de nós merece salvação. Como é que arminianos explicam esse cenário? Fica aí pros comentários, deixa aí nos comentários. Se a gente tiver um debate legal, eu posso fazer um vídeo só respondendo os comentários que os arminianos deixarem aqui. Manda esse vídeo aí pro seu colega arminiano, pra ele interagir aqui conosco. Todos os arminianos são convidados aí pra participar dessa conversa, tá? Que se você ficar chateado com raiva porque eu sou calvinista, é problema seu também, certo? Sou um calvinista, mas o espaço que tá aberto pros arminianos comentarem, pra conversarmos, pra chegarmos a conclusões juntos, porque eu acredito que isso é uma coisa boa, saudável pro cristianismo, tá? Se chegar aqui com raiva aí, você fica com raiva sozinho. É problema seu também. Que se você for crente, tiver o Espírito Santo, é dois trabalhos. É o trabalho de ficar com raiva e o trabalho de deixar de ficar com raiva, porque o Espírito Santo não vai deixar você ficar aí com ódio pecaminoso no seu coração por causa da teologia do seu coleguinha do YouTube, não, tá? Então tome tempo, viu? Age direitinho aí nos comentários. Pergunta do Paulo Trigo. Muito se fala sobre a relação entre Deus, Israel e a igreja. Esse é um assunto no qual eu sou muito fraco. Já ouvi que a igreja é Israel de Deus. Por outro lado, já ouvi alguns que exaltam Israel e o Estado em altos níveis. Gostaria de saber como enxergar essa situação com um olhar bíblico. Qual é o papel de Israel na nova aliança? Qual é o papel de Israel na nova aliança? O papel de Israel na nova aliança é ser evangelizado. O papel de Israel na nova aliança é ser evangelizado. É receber missionários que lhes preguem o arrependimento. Agora, pensa num assuntinho cheio de intrincamentos teológicos. O que todos concordamos, pelo menos, é que haverá uma conversão em massa de israelenses, certo? De membros da comunidade judaica, quando houver a completude da salvação dos gentios. Quando todos os gentios a serem salvos forem salvos, então haverá um avivamento em massa onde judeus se converterão também no fim dos tempos. Nós não acreditamos que Deus tem dois povos, não acreditamos que alguém é salvo por ser judeu hoje em dia. Um cristão sequer precisa ser pró-Estado de Israel para ser um bom cristão, tá? Agora, sabemos que teologicamente haverá um retorno a Jerusalém de forma física, certo? Dentro da parte do cumprimento escatológico, que pode significar esse estado atual de Israel ou outra coisa, certo? Mais pro futuro, quem sabe. Você não tem que ser politicamente sionista, alguma coisa assim, pra ser uma pessoa que segue uma teologia bíblica sobre Israel, por exemplo. Por mais que eu acredito que a tendência cristã mesmo nesse momento atual é ser bem pró-Israel, né? Mas aí é um outro debate muito pior, muito mais difícil. Eu realmente devo aí uma série de vídeos maiores sobre Israel aqui no canal. Em algum momento eu faço isso. Diferente de alguns outros movimentos, ao meu ver, o neopentecostalismo é bem plural. Como identificar e separar os neopentecostalismos? O movimento é muito amplo, indo desde teologia coaching até mesmo coisas quase que judaizantes. Realmente o neopentecostalismo tem muitas divisões, não é? Acho que assim, precisa separar. A gente olha alguns movimentos, vê algumas divisões, né, dentro do neopentecostalismo, mas eu acho que não precisa necessariamente a gente fazer um trabalho de separar um movimento que é tão díspare, né? Você tem neopentecostais judaizantes, neopentecostais clássicos, se a gente pode dizer assim, né? Neopentecostais mais modernos. Eu não sei se existe necessidade de a gente fazer esse trabalho, não. Porque esse é mais trabalho de sociologia da religião do que um trabalho de teologia. Um bom sociólogo da religião poderia produzir um material, né, separando cada uma das correntes do neopentecostalismo. Mas você pelo menos olhou a coisa de forma bem tripartite, né? Tem a parte judaizante, tem a parte mais moderna de teologia do coach, tem a parte mais tradicional de confissão positiva. Que outras correntes do neopentecostalismo existiria, né? Eu nem sei. Mas tá aí uma coisa pra gente pensar um pouco mais a respeito. Pergunta da Melody. Pastor, é errado orar ou desejar que a minha amiga da Umbanda se sinta mal lá para ela perceber que Jesus é o único que dá sentido na vida e voltar pra ele? Orar para que a sua amiga se sinta mal na Umbanda? Eu oraria para que sua amiga se arrependesse dos pecados dela e cresça em Jesus como Senhor e Salvador, né? Vamos fazer uma oração um pouco melhor? A oração mais correta é que ela encontre Jesus como Senhor e Salvador, porque mesmo que ela se sinta bem na Umbanda, no fim das contas tem que encontrar Jesus, tá? Porque se ela encontrar Jesus, mesmo se sentindo bem com o pecado, ela vai continuar firme em Jesus, mesmo quando o pecado for gostoso pra ela, tá? Tem que orar pra ela se sentir mal na Umbanda. Tem que orar pra ela querer Cristo Jesus, se arrepender dos pecados dela. Essa é a grande questão. Vamos fazer orações mais bíblicas e mais corretas. Mas sei lá, claro, você quer que ela se sinta mal vivendo a vida de pecado ou em uma religião que não é a religião que a gente concorda. Fosse Umbanda, fosse judaísmo, fosse islamismo, fosse, sei lá, no meu caso, catolicismo, né? Como eu falo muito sobre isso. Qualquer religião que não seja a religião que a gente acredita que é a mais correta, a gente quer que as pessoas não queiram estar lá e queiram vir pra Cristo Jesus. Outra da Melody aqui. 1 Timóteo 2,4 fala que Deus quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Eu sou calvinista convicta, mas sempre que me pergunto sobre esse texto eu travo. Se a vontade de Deus é soberana e a vontade dele é que todos sejam salvos, então todos não deveriam ser salvos. Um pastor meu já falou que isso se refere à vontade permissiva e vontade plena de Deus, mas com saber qual é a vontade dele. Não, eu acredito que aqui é todos sem distinção e não todos sem exceção, tá? O texto de 1 Timóteo 2 é um texto que fala sobre tipos de pessoas. Fala sobre orar pelos reis. No capítulo passado, se eu não me engano, fala de orar por pessoas que estão desviadas. É um texto que vai falar sobre a relação entre judeus e gentios também. Pra mim é muito claro quando ele fala aqui que deseja que todos sejam salvos, ele não tá falando de todos sem exceção, porque ele manifestaria a sua vontade e faria isso. Mas todos sem distinção. Pessoas diferentes num amplo espectro de
tipos de pessoas aí no mundo. Reis, pessoas comuns, desviados, gentios, judeus e tudo mais. Eu já expliquei isso em detalhes no nosso vídeo sobre expiação limitada. Tem vídeo aqui no canal e tem um vídeo onde eu explico os versículos arminianos. É só ir lá, você acessa isso com tranquilidade e sana suas dúvidas e minhas leituras desses textos aí, tá bom? Vamos lá. E aí, antes, você que vai brigar, mas não argumenta nesse vídeo aqui não, argumenta no argumento completo, no outro vídeo lá, que aí lá a gente conversa mais aprofundadamente sobre isso. Sempre que já tem um vídeo gravado sobre uma pergunta que fazem, eu dou só um resuminho de nada e mando pro argumento completo no vídeo maior lá. Então, vamos pro vídeo maior. Mais uma da Débora. Com base na responsabilidade que Deus deu ao homem de cuidar da natureza, de que forma a igreja pode se envolver mais com a causa ambiental, buscando conscientizar as pessoas para evitar ou amenizar catástrofes como a do Rio Grande do Sul? Olha só. Infelizmente, a gente passou a acreditar que discutir causa ambiental é coisa de comunista, esquerdista e tudo mais, né? A gente hoje tem uma noção de pautas a se envolver no mundo muito politicamente localizadas, né? Então, o que é ser um cristão hoje em dia? Um cristão conservador? É não acreditar em aquecimento global, é não acreditar em questões ambientais, é estar do lado, sei lá, do desmatamento, sei lá qual é a loucura do pessoal também. Dizer que, sei lá, que a Amazônia não está sendo queimada, ou que se estiver sendo queimada é pelas ONGs. E todo aquele bloco, né, de crenças você tem que ter para poder ser um cristão conservador de direita e tudo mais. Eu acho tudo isso uma grande bobagem. Um bom cristão tá lidando, não é, com a natureza que Deus nos deu para ser administrada, não para ser destruída. A natureza tá aí para ser administrada e administrada com cuidado. O mundo dado por Deus a nós é o mundo que a gente gerencia para o bem da humanidade. Cuidar da natureza gera bem para a humanidade e é uma forma de cuidar da criação do próprio Senhor. Infelizmente, hoje em dia a gente desprezou os trabalhos nesse sentido, né? Por mais que nos Estados Unidos seja muito comum que cristãos de direita, conservadores, reformados, falem sobre a importância do cuidado da natureza e tudo mais. Isso é a coisa mais normal do mundo. Quando o Guilherme de Carvalho, aqui no Brasil, fez aquele Projeto Éden, você lembra disso? Projeto Éden, eu acho que era esse o nome. Só faltaram matar o Guilherme de Carvalho, porque ele tava falando de preservar a natureza. Comunista! Falando de preservar a natureza. É uma loucura, é um problema, né? A gente precisa de mais cosmovisão cristã aplicado ao relacionamento do cristão com a natureza. E claro, isso vai significar cuidar bem, fazer uso da natureza, claro, fazer uso, mas cuidar da natureza que Deus nos deu, que Deus criou e nos entregou, certo? Para que possamos gerenciar. Pergunta aqui do Georgens. Como foi para o senhor lidar com a esposa no período da gravidez? Manter em ordem seus compromissos, manter também a atenção necessária diante da turbulência hormonal dela, se possível, deixar estar melhor o tempo. Cara, cada gravidez é diferente, cada mulher é diferente, você tem que ter paciência e amor, certo? Cada pessoa que Deus coloca na nossa vida, tem sua personalidade, tem seu jeito de lidar com as coisas. Se Deus lhe deu uma esposa, Deus lhe deu uma mulher, é a pessoa com quem você vai ter paciência, amor, graça, misericórdia. Se ela tá carregando seu filho e no corpo dela tá levando todos os efeitos da maternidade, é uma coisa muito mais fácil pra você do que pra ela, certo? É muito mais fácil ser homem do que ser mulher quando fala de gravidez. Você precisa ter todo tipo de paciência necessário pra amar a sua esposa, pô. Então tem que manter em ordem os compromissos? Tem que trabalhar, tem que viver, faz parte. Dar atenção? Tem que dar atenção. E aí, como é que eu faço isso? Te vira, brother. É teu trabalho. Teu trabalho é ter amor pela tua mulher e ter paciência com a tua mulher. Claro que tem mulher que vira o cão, Satanás encarnado também de chifrinho, pra destruir a tua vida, mas você tem que lembrar que esta não é a sua esposa, certo? Essa é uma versão da sua esposa que tá sendo afetada profundamente por uma mudança física que afeta suas emoções ou psicológico. Se eu estivesse falando pra sua esposa, como é que eu lido com minhas mudanças hormonais? Eu ia dizer pra ela ter paciência, de que a mudança hormonal não é desculpa pro pecado dela, de que talvez fique mais difícil lutar contra o pecado, mas que Deus não dá nenhuma tentação maior do que o que podemos aguentar. Mas como eu tô falando pra você e não pra ela, eu vou dizer, tenha paciência e tenha misericórdia com sua mulher. Aguente aí as loucuras dela, porque você sabe que esse é um período diferente e mais pesado na vida dela. Claro que tudo tem um limite, né? Não dá pra chegar também não tem um limite pra tudo. Mas tenha misericórdia e graça. É por isso, sabe uma coisa que me deixa irritado? É quando o homem chega pra mim e diz assim, ó, pastor, estamos grávidos. Estamos grávidos. Eu sempre pergunto, é teu bucho que vai crescer? Vai sair uma criança? Vai sair uma criança? Vai passar uma criança pelo teu canal, pela tua uretra? Sai uma criança da tua uretra? Sai criança da tua uretra, teu bucho vai crescer, tu vai amamentar, vai sair leite do teu peito. Então tu não tá grávida não, bro. Tua mulher tá grávida. Tua mulher tá grávida, é ela que vai passar por tudo isso. Você ajude, você participe, você entre de cabeça nesse negócio, mas ciente de quem tá levando a parada é ela, não é tu não, ô seu caba safado. Mané, estamos grávidos? Tua mulher tá grávida. Ela vai estar lá gritando, morrendo lá pra ter o menino, e tu vai estar fazendo o quê? Segurando a mão dela, certo? Então deixa o negócio que a batalha é dela. Você participa disso com amor, graça e misericórdia. Participe, mas a luta é dela, viu? Tenha paciência aí pra lidar com tudo isso, tá bom? Esse foi o Pergunte ao Pastor de hoje, respondendo aqui perguntas dos membros. Se você quiser ser membro, clica aí e vem com a gente. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever no canal, aproveitar as promoções da Insider com o cupom Teologia12 pra você ficar chique, bonito e cheiroso, certo? Pronto, preparado e querendo. Até o nosso próximo vídeo, um cheiro no seu cangote e até a próxima.